assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Pica-Pau tá fazendo o que ele mais gosta: zoar os outros e se divertir na floresta onde vive. Ele é um passarinho todo vermelho, com aquele topete azul inconfundível, e não tem um minuto de paz, nem dar paz pra ninguém. Ele vive aprontando todas no meio das árvores, sempre com um plano maluco na manga. E logo no começo do filme, a gente já vê ele detonando a barraca de um caçador que queria capturar animais selvagens. Resultado: o Pica-Pau transforma o acampamento do cara num circo de confusão, com explosão, bagunça e, claro, aquele riso inconfundível que só ele tem. Mas aí entra a parte mais doida. Um homem chamado Lance Walters, que é meio metido a esperto, resolve construir uma casa gigante e moderna no meio da floresta, bem onde o Pica-Pau mora. Lance quer fugir da cidade para viver uma vida mais tranquila, longe do estresse, com sua nova namorada Vanessa e o filho dele, o Tommy, que é mais reservado e não curte muito a ideia de deixar a cidade. O problema é que ele esqueceu de perguntar para o Pica-Pau se podia construir ali. É aí que começa a guerra. O Pica-Pau fica furioso por estar invadindo o espaço dele e promete que ninguém vai colocar um parafuso sequer naquele terreno. E, meu amigo, a partir daí é só ladeira abaixo no bom sentido. O passarinho vira um terror ambulante na obra da casa. Ele solta cimento onde não deve, derruba vigas, liga a ferramenta sozinho, pinta a gente de azul, de verde, tudo com aquele jeitinho dele de quem parece estar só se divertindo. E tá mesmo. Enquanto isso, o Lance tenta de todo jeito se livrar do Pica-Pau. Ele chama até um exterminador de pragas, que é tipo uma versão cômica do caçador do desenho. Mas adivinha? O Pica-Pau dá um baile nele também. Ninguém consegue pegar o danado. E quanto mais o Lance tenta afastar o Pica-Pau, mais confusão ele arruma. E pior, a casa não anda, o orçamento estoura e a paciência vai pro espaço. Só que no meio disso tudo tem uma coisa legal acontecendo. O Tommy, o filho do Lance, começa a ficar amigo do Pica-Pau. Ele é o único que enxerga que o Pica-Pau não é só bagunceiro. Ele também é esperto, tem coração e tá só defendendo a casa dele. E rola uma conexão verdadeira entre os dois. Eles até tocam uma musiquinha juntos. É um momento bem leve e divertido que mostra que o filme não é só gritaria e confusão. Mas calma que ainda tem mais. Depois de muito caos, chega uma hora em que o Lance decide capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Só que aí ele ultrapassa os limites. Ele prende o bichinho. Só que o plano dá muito errado e vira um desastre total. O Pica-Pau, claro, escapa usando toda a criatividade possível. E aí começa a revanche final. É uma sequência com direito à queda de estrutura, correria, explosão de comida e muita gritaria. A primeira reação do Pica-Pau é de curiosidade. Ele fica espiando, tentando entender o que está rolando. Mas quando vê que estão destruindo a natureza em volta e começando a erguer a tal casa, ele decide agir. E é claro que ele não faz isso discretamente. Ele já chega chutando o balde, derruba andaime, morde os fios da serra elétrica, solta cimento nos lugares errados e até pinta os trabalhadores sem querer. Ou será que foi de propósito? Enquanto isso, o Lance está tão empolgado com a casa nova que nem percebe o que está acontecendo direito. Mas os operários começam a reclamar. Tem um bicho aqui sabotando tudo. E o Lance, achando que é só uma ave comum, não dá muita bola. Só que o Pica-Pau não é qualquer ave, né? Ele é praticamente uma máquina de confusão ambulante. O Tommy, por outro lado, começa a perceber que o Pica-Pau não é um inimigo. Eles se esbarram numa das confusões e, mesmo com o jeito bagunceiro do passarinho, o garoto vê que ele só quer defender o território. Aos poucos, começa a nascer ali uma amizade tímida, que vai crescendo com o tempo. E aí vem uma sequência hilária. O Pica-Pau invade a cozinha improvisada dos operários e causa uma bagunça com comida, ferramentas e até dinamite. Sim, dinamite. Tudo vira uma guerra de torta e poeira. A cada cena, mais difícil a construção da casa fica. E o Lance começa a perder a paciência de verdade. Depois de tanta confusão na floresta, o Lance finalmente entende que não vai ser nada fácil construir a casa dos sonhos dele ali. O motivo? Um certo passarinho de topete azul que parece ter saído direto de um desenho animado. E saiu mesmo.
o Pica-Pau tá pegando pesado na defesa do território. E agora a coisa fica ainda mais séria. Lance resolve dar um fim na ameaça. Ele contrata um exterminador de pragas que chega todo cheio de si, dizendo que já lidou com todos os tipos de bicho e que um pássaro não vai ser problema. Mal sabe ele que esse pássaro é praticamente o rei da bagunça. Assim que o exterminador chega na floresta com suas armadilhas, redes e planos mirabolantes, o Pica-Pau já percebe o perigo e começa a brincar com o cara como se fosse um joguinho. O exterminador pisa em armadilha feita por ele mesmo, leva choque, se suja de tinta, cai dentro de um buraco e ainda sai correndo gritando no final. E quem tá lá em cima da árvore só rindo. Acertou, o próprio. Enquanto isso, Tommy começa a ficar cada vez mais próximo do Pica-Pau. Eles se encontram escondido no meio da floresta e criam uma amizade diferente. Tommy percebe que, apesar das bagunças, o passarinho só tá tentando proteger o lugar onde sempre viveu. O garoto até compartilha sua paixão por música. E o Pica-Pau, todo animado, mostra que também tem talento, tocando bateria com as asas, o bico, os pés, tudo ao mesmo tempo. Os dois se divertem juntos, e é nesse momento que a gente vê um lado mais fofo e parceiro do personagem, o que é bem legal. Mas claro que essa amizade não vai passar batido por muito tempo. A Vanessa, namorada do Lance, tá ficando cada vez mais impaciente com tudo. Ela não gosta da floresta, não gosta do Tommy e muito menos do Pica-Pau. Tudo que ela quer é que a casa fique pronta logo e que o Lance consiga vender o projeto para um investidor rico, o tal do Sr. Lin. Sim, porque no fundo o plano nem era viver ali. Era construir, vender e ganhar uma grana. Então, para mostrar serviço para o investidor, o Lance inventa que tudo está indo bem. Mas quando o Sr. Lin aparece para visitar o local da obra, o Pica-Pau decide fazer o show completo. É uma cena caótica. Tinta voando, telhado caindo, comida espirrando, gente tropeçando, uma verdadeira guerra entre ave e humanos, bem no dia mais importante para o Lance. Resultado, o Sr. Lin vai embora furioso, achando que aquilo tudo é uma piada. A casa está em ruínas, o projeto foi para o espaço e o Lance entra em desespero. É aí que ele perde completamente a paciência e tem uma ideia absurda: capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Ele constrói uma armadilha gigante, com isca e tudo, e finalmente consegue prender o passarinho. O Tommy fica chocado quando descobre, porque vê que o pai passou dos limites. Mas o Lance tá tão cego de raiva que não escuta ninguém. Ele só quer que o Pica-Pau desapareça da floresta de vez. Mas é claro que o Pica-Pau não é o tipo de bicho que fica preso por muito tempo. Ele já tá com um plano de fuga em andamento, e dessa vez é sério. Com a ajuda de alguns objetos que estão por perto e a criatividade que nunca falta, ele explode a gaiola, sai voando e vai direto resolver as coisas do jeito dele, com confusão, barulho e muita zoeira. Enquanto isso, Tommy decide que não vai deixar o pai continuar com essa obsessão. Ele entende que o Pica-Pau só estava tentando proteger a casa dele, e que eles são os verdadeiros invasores. Ele tenta convencer o pai de parar com tudo, mas o Lance ainda tá tão cego com a ideia de sucesso e dinheiro que não escuta ninguém. É aí que o Pica-Pau aparece de volta com força total, pronto para acabar com o projeto de vez. Começa então a batalha final. O Pica-Pau transforma a construção inacabada num verdadeiro parque de diversões do caos. Ele solta telhado, derruba andaimes, estoura balões de tinta, liga ferramentas no modo turbo e até usa um sogão como catapulta. É um festival de cenas malucas com o Lance correndo desesperado, a Vanessa gritando sem saber para onde ir e o Tommy no meio tentando salvar o que sobrou de bom. E quem adivinha o que acontece? O investidor, o Sr. Lin, acaba voltando, bem no meio do caos, achando que talvez o projeto tivesse sido só um pequeno contratempo. Mas quando ele vê o Pica-Pau explodindo tudo com um míssil de tinta e o Lance pendurado de cabeça para baixo numa corda, ele tem certeza, isso aqui é um circo, e vai embora de vez, dando adeus a qualquer chance de negócio. Nesse ponto, a casa que o Lance queria construir já está completamente destruída. Não sobrou nem banheiro seco. A Vanessa, que só estava interessada no sucesso e no luxo, larga tudo e vai embora, irritada com o fracasso e com a falta de controle da situação. E o Lance, pela primeira vez, fica sozinho, com o filho e com uma baita lição na cabeça. É aí que vem a parte mais legal, o momento da virada emocional. O Lance começa a perceber que fez tudo errado. Ele não ouviu o filho, não respeitou o ambiente e tratou o Pica-Pau como inimigo, quando na verdade ele só queria proteger o que era dele. E para piorar, ele percebe que perdeu o respeito do próprio filho nesse processo. O Tommy, que estava quieto o filme todo, solta o que sente. Ele diz pro pai que o Pica-Pau é a melhor coisa que aconteceu ali, que ele foi o único que mostrou amizade e cuidado verdadeiro. E o Lance, pela primeira vez, escuta de verdade. Então, num gesto de mudança, Lance decide deixar a floresta em paz
Ele desiste de construir a casa, pede desculpas ao filho e vai embora de lá com a certeza de que tem muito que aprender. E o Pica-Pau? Ele fica todo orgulhoso, claro. Dá até um sorrisinho de canto de bico quando vê o pessoal indo embora. A floresta voltou a ser só dele, do jeito que ele gosta, tranquila, livre e pronta para mais travessuras. Pica-Pau tá fazendo o que ele mais gosta: zoar os outros e se divertir na floresta onde vive. Ele é um passarinho todo vermelho, com aquele topete azul inconfundível, e não tem um minuto de paz, nem dar paz para ninguém. Ele vive aprontando todas no meio das árvores, sempre com um plano maluco na manga. E logo no começo do filme, a gente já vê ele detonando a barraca de um caçador que queria capturar animais selvagens. Resultado? O Pica-Pau transforma o acampamento do cara num circo de confusão, com explosão, bagunça e, claro, aquele riso inconfundível que só ele tem. Mas aí entra a parte mais doida. Um homem chamado Lance Walters, que é meio metido a esperto, resolve construir uma casa gigante e moderna no meio da floresta, bem onde Pica-Pau mora. Lance quer fugir da cidade para viver uma vida mais tranquila, longe do estresse, com sua nova namorada Vanessa e o filho dele, o Tommy, que é mais reservado e não curte muito a ideia de deixar a cidade. O problema é que ele esqueceu de perguntar para o Pica-Pau se podia construir ali. É aí que começa a guerra. O Pica-Pau fica furioso por estar invadindo o espaço dele e promete que ninguém vai colocar um parafuso sequer naquele terreno. E, meu amigo, a partir daí é só ladeira abaixo no bom sentido. O passarinho vira um terror ambulante na obra da casa. Ele solta cimento onde não deve, derruba vigas, liga a ferramenta sozinho, pinta a gente de azul, de verde, tudo com aquele jeitinho dele de quem parece estar só se divertindo. E tá mesmo. Enquanto isso, o Lance tenta de todo jeito se livrar do Pica-Pau. Ele chama até um exterminador de pragas, que é tipo uma versão cômica do caçador do desenho. Mas adivinha? O Pica-Pau dá um baile nele também. Ninguém consegue pegar o danado. E quanto mais o Lance tenta afastar o Pica-Pau, mais confusão ele arruma. E pior, a casa não anda, o orçamento estoura e a paciência vai pro espaço. Só que no meio disso tudo tem uma coisa legal acontecendo. O Tommy, o filho do Lance, começa a ficar amigo do Pica-Pau. Ele é o único que enxerga que o Pica-Pau não é só bagunceiro. Ele também é esperto, tem coração e tá só defendendo a casa dele. E rola uma conexão verdadeira entre os dois. Eles até tocam uma musiquinha juntos. É um momento bem leve e divertido que mostra que o filme não é só gritaria e confusão. Mas calma que ainda tem mais. Depois de muito caos, chega uma hora em que o Lance decide capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Só que aí ele ultrapassa os limites. Ele prende o bichinho. Só que o plano dá muito errado e vira um desastre total. O Pica-Pau, claro, escapa usando toda a criatividade possível. E aí começa a revanche final. É uma sequência com direito à queda de estrutura, correria, explosão de comida e muita gritaria. A primeira reação do Pica-Pau é de curiosidade. Ele fica espiando, tentando entender o que está rolando. Mas quando vê que estão destruindo a natureza em volta e começando a erguer a tal casa, ele decide agir. E é claro que ele não faz isso discretamente. Ele já chega chutando o balde, derruba andaime, morde os fios da serra elétrica, solta cimento nos lugares errados e até pinta os trabalhadores sem querer. Ou será que foi de propósito? Enquanto isso, o Lance está tão empolgado com a casa nova que nem percebe o que está acontecendo direito. Mas os operários começam a reclamar. Tem um bicho aqui sabotando tudo. E o Lance, achando que é só uma ave comum, não dá muita bola. Só que o Pica-Pau não é qualquer ave, né? Ele é praticamente uma máquina de confusão ambulante. O Tommy, por outro lado, começa a perceber que o Pica-Pau não é um inimigo. Eles se esbarram numa das confusões e, mesmo com o jeito bagunceiro do passarinho, o garoto vê que ele só quer defender o território. Aos poucos, começa a nascer ali uma amizade tímida, que vai crescendo com o tempo. E aí vem uma sequência hilária. O Pica-Pau invade a cozinha improvisada dos operários e causa uma bagunça com comida, ferramentas e até dinamite. Sim, dinamite. Tudo vira uma guerra de torta e poeira. A cada cena, mais difícil a construção da casa fica. E o Lance começa a perder a paciência de verdade. Depois de tanta confusão na floresta, o Lance finalmente entende que não vai ser nada fácil construir a casa dos sonhos dele ali. O motivo?
Um certo passarinho de topete azul que parece ter saído direto de um desenho animado. E saiu mesmo. O Pica-Pau tá pegando pesado na defesa do território. E agora a coisa fica ainda mais séria. Lance resolve dar um fim na ameaça. Ele contrata um exterminador de pragas que chega todo cheio de si, dizendo que já lidou com todos os tipos de bicho e que um pássaro não vai ser problema. Mal sabe ele que esse pássaro é praticamente o rei da bagunça. Assim que o exterminador chega na floresta com suas armadilhas, redes e planos mirabolantes, o Pica-Pau já percebe o perigo e começa a brincar com o cara como se fosse um joguinho. O exterminador pisa em armadilha feita por ele mesmo, leva choque, se suja de tinta, cai dentro de um buraco e ainda sai correndo gritando no final. E quem tá lá em cima da árvore só rindo. Acertou, o próprio. Enquanto isso, o Tommy começa a ficar cada vez mais próximo do Pica-Pau. Eles se encontram escondido no meio da floresta e criam uma amizade diferente. Tommy percebe que, apesar das bagunças, o passarinho só tá tentando proteger o lugar onde sempre viveu. O garoto até compartilha sua paixão por música. E o Pica-Pau todo animado mostra que também tem talento, tocando bateria com as asas, o bico, os pés, tudo ao mesmo tempo. Os dois se divertem juntos, e é nesse momento que a gente vê um lado mais fofo e parceiro do personagem, o que é bem legal. Mas claro que essa amizade não vai passar batido por muito tempo. A Vanessa, namorada do Lance, tá ficando cada vez mais impaciente com tudo. Ela não gosta da floresta, não gosta do Tommy e muito menos do Pica-Pau. Tudo que ela quer é que a casa fique pronta logo e que o Lance consiga vender o projeto para um investidor rico, o tal do Sr. Lin. Sim, porque no fundo o plano nem era viver ali. Era construir, vender e ganhar uma grana. Então, para mostrar serviço para o investidor, o Lance inventa que tudo está indo bem. Mas quando o Sr. Lin aparece para visitar o local da obra, o Pica-Pau decide fazer o show completo. É uma cena caótica. Tinta voando, telhado caindo, comida espirrando, gente tropeçando, uma verdadeira guerra entre ave e humanos, bem no dia mais importante para o Lance. Resultado, o Sr. Lin vai embora furioso, achando que aquilo tudo é uma piada. A casa está em ruínas, o projeto foi para o espaço e o Lance entra em desespero. É aí que ele perde completamente a paciência e tem uma ideia absurda: capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Ele constrói uma armadilha gigante, com isca e tudo, e finalmente consegue prender o passarinho. O Tommy fica chocado quando descobre, porque vê que o pai passou dos limites. Mas o Lance tá tão cego de raiva que não escuta ninguém. Ele só quer que o Pica-Pau desapareça da floresta de vez. Mas é claro que o Pica-Pau não é o tipo de bicho que fica preso por muito tempo. Ele já tá com um plano de fuga em andamento, e dessa vez é sério. Com a ajuda de alguns objetos que estão por perto e a criatividade que nunca falta, ele explode a gaiola, sai voando e vai direto resolver as coisas do jeito dele, com confusão, barulho e muita zoeira. Enquanto isso, Tommy decide que não vai deixar o pai continuar com essa obsessão. Ele entende que o Pica-Pau só estava tentando proteger a casa dele, e que eles são os verdadeiros invasores. Ele tenta convencer o pai de parar com tudo, mas o Lance ainda tá tão cego com a ideia de sucesso e dinheiro que não escuta ninguém. É aí que o Pica-Pau aparece de volta com força total, pronto para acabar com o projeto de vez. Começa então a batalha final. O Pica-Pau transforma a construção inacabada num verdadeiro parque de diversões do caos. Ele solta telhado, derruba andaimes, estoura balões de tinta, liga ferramentas no modo turbo e até usa um sogão como catapulta. É um festival de cenas malucas com o Lance correndo desesperado, a Vanessa gritando sem saber para onde ir e o Tommy no meio tentando salvar o que sobrou de bom. E quem adivinha o que acontece? O investidor, o Sr. Lin, acaba voltando, bem no meio do caos, achando que talvez o projeto tivesse sido só um pequeno contratempo. Mas quando ele vê o Pica-Pau explodindo tudo com um míssil de tinta e o Lance pendurado de cabeça para baixo numa corda, ele tem certeza, isso aqui é um circo, e vai embora de vez, dando adeus a qualquer chance de negócio. Nesse ponto, a casa que o Lance queria construir já está completamente destruída, não sobrou nem banheiro seco. A Vanessa, que só estava interessada no sucesso e no luxo, larga tudo e vai embora, irritada com o fracasso e com a falta de controle da situação. E o Lance, pela primeira vez, fica sozinho, com o filho e com uma baita lição na cabeça. É aí que vem a parte mais legal, o momento da virada emocional. O Lance começa a perceber que fez tudo errado. Ele não ouviu o filho, não respeitou o ambiente e tratou o Pica-Pau como inimigo, quando na verdade ele só queria proteger o que era dele. E para piorar, ele percebe que perdeu o respeito do próprio filho nesse processo. O Tommy, que estava quieto o filme todo, solta o que sente. Ele diz pro pai que o Pica-Pau é a melhor coisa que aconteceu ali, que ele foi o único que mostrou amizade e cuidado verdadeiro.
e o Lance, pela primeira vez, escuta de verdade. Então, num gesto de mudança, Lance decide deixar a floresta em paz. Ele desiste de construir a casa, pede desculpas ao filho e vai embora de lá com a certeza de que tem muito o que aprender. E o Pica-Pau? Ele fica todo orgulhoso, claro. Dá até um sorrisinho de canto de bico quando vê o pessoal indo embora. A floresta voltou a ser só dele, do jeito que ele gosta, tranquila, livre e pronta para mais travessuras. Pica-Pau tá fazendo o que ele mais gosta: zoar os outros e se divertir na floresta onde vive. Ele é um passarinho todo vermelho, com aquele topete azul inconfundível, e não tem um minuto de paz, nem dar paz para ninguém. Ele vive aprontando todas no meio das árvores, sempre com um plano maluco na manga. E logo no começo do filme, a gente já vê ele detonando a barraca de um caçador que queria capturar animais selvagens. Resultado? O Pica-Pau transforma o acampamento do cara num circo de confusão, com explosão, bagunça e, claro, aquele riso inconfundível que só ele tem. Mas aí entra a parte mais doida. Um homem chamado Lance Walters, que é meio metido a esperto, resolve construir uma casa gigante e moderna no meio da floresta, bem onde Pica-Pau mora. Lance quer fugir da cidade para viver uma vida mais tranquila, longe do estresse, com sua nova namorada Vanessa e o filho dele, o Tommy, que é mais reservado e não curte muito a ideia de deixar a cidade. O problema é que ele esqueceu de perguntar para o Pica-Pau se podia construir ali. É aí que começa a guerra. O Pica-Pau fica furioso por estar invadindo o espaço dele e promete que ninguém vai colocar um parafuso sequer naquele terreno. E, meu amigo, a partir daí é só ladeira abaixo no bom sentido. O passarinho vira um terror ambulante na obra da casa. Ele solta cimento onde não deve, derruba vigas, liga a ferramenta sozinho, pinta a gente de azul, de verde, tudo com aquele jeitinho dele de quem parece estar só se divertindo. E tá mesmo. Enquanto isso, o Lance tenta de todo jeito se livrar do Pica-Pau. Ele chama até um exterminador de pragas, que é tipo uma versão cômica do caçador do desenho. Mas adivinha? O Pica-Pau dá um baile nele também. Ninguém consegue pegar o danado. E quanto mais o Lance tenta afastar o Pica-Pau, mais confusão ele arruma. E pior, a casa não anda, o orçamento estoura e a paciência vai pro espaço. Só que no meio disso tudo tem uma coisa legal acontecendo. O Tommy, o filho do Lance, começa a ficar amigo do Pica-Pau. Ele é o único que enxerga que o Pica-Pau não é só bagunceiro. Ele também é esperto, tem coração e tá só defendendo a casa dele. E rola uma conexão verdadeira entre os dois. Eles até tocam uma musiquinha juntos. É um momento bem leve e divertido que mostra que o filme não é só gritaria e confusão. Mas calma que ainda tem mais. Depois de muito caos, chega uma hora em que o Lance decide capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Só que aí ele ultrapassa os limites. Ele prende o bichinho. Só que o plano dá muito errado e vira um desastre total. O Pica-Pau, claro, escapa usando toda a criatividade possível. E aí começa a revanche final. É uma sequência com direito à queda de estrutura, correria, explosão de comida e muita gritaria. A primeira reação do Pica-Pau é de curiosidade. Ele fica espiando, tentando entender o que está rolando. Mas quando vê que estão destruindo a natureza em volta e começando a erguer a tal casa, ele decide agir. E é claro que ele não faz isso discretamente. Ele já chega chutando o balde, derruba andaime, morde os fios da serra elétrica, solta cimento nos lugares errados e até pinta os trabalhadores sem querer. Ou será que foi de propósito? Enquanto isso, o Lance está tão empolgado com a casa nova que nem percebe o que está acontecendo direito. Mas os operários começam a reclamar. Tem um bicho aqui sabotando tudo. E o Lance, achando que é só uma ave comum, não dá muita bola. Só que o Pica-Pau não é qualquer ave, né? Ele é praticamente uma máquina de confusão ambulante. O Tommy, por outro lado, começa a perceber que o Pica-Pau não é um inimigo. Eles se esbarram numa das confusões e, mesmo com o jeito bagunceiro do passarinho, o garoto vê que ele só quer defender o território. Aos poucos, começa a nascer ali uma amizade tímida, que vai crescendo com o tempo. E aí vem uma sequência hilária. O Pica-Pau invade a cozinha improvisada dos operários e causa uma bagunça com comida, ferramentas e até dinamite. Sim, dinamite. Tudo vira uma guerra de torta e poeira. A cada cena, mais difícil a construção da casa fica. E o Lance começa a perder a paciência de verdade. Tá aqui
Depois de tanta confusão na floresta, o Lance finalmente entende que não vai ser nada fácil construir a casa dos sonhos dele ali. O motivo? Um certo passarinho de topete azul que parece ter saído direto de um desenho animado. E saiu mesmo. O Pica-Pau tá pegando pesado na defesa do território. E agora a coisa fica ainda mais séria. Lance resolve dar um fim na ameaça. Ele contrata um exterminador de pragas que chega todo cheio de si, dizendo que já lidou com todos os tipos de bicho e que um pássaro não vai ser problema. Mal sabe ele que esse pássaro é praticamente o rei da bagunça. Assim que o exterminador chega na floresta com suas armadilhas, redes e planos mirabolantes, o Pica-Pau já percebe o perigo e começa a brincar com o cara como se fosse um joguinho. O exterminador pisa em armadilha feita por ele mesmo, leva choque, se suja de tinta, cai dentro de um buraco e ainda sai correndo gritando no final. E quem tá lá em cima da árvore só rindo. Acertou, o próprio. Enquanto isso, Tommy começa a ficar cada vez mais próximo do Pica-Pau. Eles se encontram escondido no meio da floresta e criam uma amizade diferente. Tommy percebe que, apesar das bagunças, o passarinho só tá tentando proteger o lugar onde sempre viveu. O garoto até compartilha sua paixão por música. E o Pica-Pau todo animado mostra que também tem talento, tocando bateria com as asas, o bico, os pés, tudo ao mesmo tempo. Os dois se divertem juntos, e é nesse momento que a gente vê um lado mais fofo e parceiro do personagem, o que é bem legal. Mas claro que essa amizade não vai passar batido por muito tempo. A Vanessa, namorada do Lance, tá ficando cada vez mais impaciente com tudo. Ela não gosta da floresta, não gosta do Tommy e muito menos do Pica-Pau. Tudo que ela quer é que a casa fique pronta logo e que o Lance consiga vender o projeto para um investidor rico, o tal do Sr. Lin. Sim, porque no fundo o plano nem era viver ali. Era construir, vender e ganhar uma grana. Então, para mostrar serviço para o investidor, o Lance inventa que tudo tá indo bem. Mas quando o Sr. Lin aparece para visitar o local da obra, o Pica-Pau decide fazer o show completo. É uma cena caótica. Tinta voando, telhado caindo, comida espirrando, gente tropeçando, uma verdadeira guerra entre ave e humanos, bem no dia mais importante para o Lance. Resultado, o Sr. Lin vai embora furioso, achando que aquilo tudo é uma piada. A casa está em ruínas, o projeto foi para o espaço e o Lance entra em desespero. É aí que ele perde completamente a paciência e tem uma ideia absurda: capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Ele constrói uma armadilha gigante, com isca e tudo, e finalmente consegue prender o passarinho. O Tommy fica chocado quando descobre, porque vê que o pai passou dos limites. Mas o Lance tá tão cego de raiva que não escuta ninguém. Ele só quer que o Pica-Pau desapareça da floresta de vez. Mas é claro que o Pica-Pau não é o tipo de bicho que fica preso por muito tempo. Ele já está com um plano de fuga em andamento, e dessa vez é sério. Com a ajuda de alguns objetos que estão por perto e a criatividade que nunca falta, ele explode a gaiola, sai voando e vai direto resolver as coisas do jeito dele, com confusão, barulho e muita zoeira. Enquanto isso, Tommy decide que não vai deixar o pai continuar com essa obsessão. Ele entende que o Pica-Pau só estava tentando proteger a casa dele, e que eles são os verdadeiros invasores. Ele tenta convencer o pai de parar com tudo, mas o Lance ainda tá tão cego com a ideia de sucesso e dinheiro que não escuta ninguém. É aí que o Pica-Pau aparece de volta com força total, pronto para acabar com o projeto de vez. Começa então a batalha final. O Pica-Pau transforma a construção inacabada num verdadeiro parque de diversões do caos. Ele solta telhado, derruba andaimes, estoura balões de tinta, liga ferramentas no modo turbo e até usa um sogão como catapulta. É um festival de cenas malucas com o Lance correndo desesperado, a Vanessa gritando sem saber para onde ir e o Tommy no meio tentando salvar o que sobrou de bom. E quem adivinha o que acontece? O investidor, o Sr. Lin, acaba voltando, bem no meio do caos, achando que talvez o projeto tivesse sido só um pequeno contratempo. Mas quando ele vê o Pica-Pau explodindo tudo com um míssil de tinta e o Lance pendurado de cabeça para baixo numa corda, ele tem certeza, isso aqui é um circo, e vai embora de vez, dando adeus a qualquer chance de negócio. Nesse ponto, a casa que o Lance queria construir já está completamente destruída, não sobrou nem banheiro seco. A Vanessa, que só estava interessada no sucesso e no luxo, larga tudo e vai embora, irritada com o fracasso e com a falta de controle da situação. E o Lance, pela primeira vez, fica sozinho, com o filho e com uma baita lição na cabeça. É aí que vem a parte mais legal, o momento da virada emocional. O Lance começa a perceber que fez tudo errado. Ele não ouviu o filho, não respeitou o ambiente e tratou o Pica-Pau como inimigo, quando na verdade ele só queria proteger o que era dele. E para piorar, ele percebe que perdeu o respeito do próprio filho nesse processo. O Tommy, que estava quieto o filme todo, solta o que sente.
Ele diz pro pai que o Pica-Pau é a melhor coisa que aconteceu ali, que ele foi o único que mostrou amizade e cuidado verdadeiro. E o Lance, pela primeira vez, escuta de verdade. Então, num gesto de mudança, Lance decide deixar a floresta em paz. Ele desiste de construir a casa, pede desculpas ao filho e vai embora de lá com a certeza de que tem muito que aprender. E o Pica-Pau? Ele fica todo orgulhoso, claro. Dá até um sorrisinho de canto de bico quando vê o pessoal indo embora. A floresta voltou a ser só dele, do jeito que ele gosta, tranquila, livre e pronta para mais travessuras. Pica-Pau tá fazendo o que ele mais gosta: zoar os outros e se divertir na floresta onde vive. Ele é um passarinho todo vermelho, com aquele topete azul inconfundível, e não tem um minuto de paz, nem dar paz para ninguém. Ele vive aprontando todas no meio das árvores, sempre com um plano maluco na manga. E logo no começo do filme, a gente já vê ele detonando a barraca de um caçador que queria capturar animais selvagens. Resultado: o Pica-Pau transforma o acampamento do cara num circo de confusão, com explosão, bagunça e, claro, aquele riso inconfundível que só ele tem. Mas aí entra a parte mais doida. Um homem chamado Lance Walters, que é meio metido a esperto, resolve construir uma casa gigante e moderna no meio da floresta, bem onde Pica-Pau mora. Lance quer fugir da cidade para viver uma vida mais tranquila, longe do estresse, com sua nova namorada Vanessa e o filho dele, o Tommy, que é mais reservado e não curte muito a ideia de deixar a cidade. O problema é que ele esqueceu de perguntar para o Pica-Pau se podia construir ali. É aí que começa a guerra. O Pica-Pau fica furioso por estar invadindo o espaço dele e promete que ninguém vai colocar um parafuso sequer naquele terreno. E, meu amigo, a partir daí é só ladeira abaixo, no bom sentido. O passarinho vira um terror ambulante na obra da casa. Ele solta cimento onde não deve, derruba vigas, liga a ferramenta sozinho, pinta a gente de azul, de verde, tudo com aquele jeitinho dele de quem parece estar só se divertindo. E tá mesmo. Enquanto isso, o Lance tenta de todo jeito se livrar do Pica-Pau. Ele chama até um exterminador de pragas, que é tipo uma versão cômica do caçador do desenho. Mas adivinha? O Pica-Pau dá um baile nele também. Ninguém consegue pegar o danado. E quanto mais o Lance tenta afastar o Pica-Pau, mais confusão ele arruma. E pior, a casa não anda, o orçamento estoura e a paciência vai pro espaço. Só que no meio disso tudo tem uma coisa legal acontecendo. O Tommy, o filho do Lance, começa a ficar amigo do Pica-Pau. Ele é o único que enxerga que o Pica-Pau não é só bagunceiro. Ele também é esperto, tem coração e tá só defendendo a casa dele. E rola uma conexão verdadeira entre os dois. Eles até tocam uma musiquinha juntos. É um momento bem leve e divertido que mostra que o filme não é só gritaria e confusão. Mas calma que ainda tem mais. Depois de muito caos, chega uma hora em que o Lance decide capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Só que aí ele ultrapassa os limites. Ele prende o bichinho. Só que o plano dá muito errado e vira um desastre total. O Pica-Pau, claro, escapa usando toda a criatividade possível. E aí começa a revanche final. É uma sequência com direito à queda de estrutura, correria, explosão de comida e muita gritaria. A primeira reação do Pica-Pau é de curiosidade. Ele fica espiando, tentando entender o que está rolando. Mas quando vê que estão destruindo a natureza em volta e começando a erguer a tal casa, ele decide agir. E é claro que ele não faz isso discretamente. Ele já chega chutando o balde, derruba andaime, morde os fios da serra elétrica, solta cimento nos lugares errados e até pinta os trabalhadores sem querer. Ou será que foi de propósito? Enquanto isso, o Lance está tão empolgado com a casa nova que nem percebe o que está acontecendo direito. Mas os operários começam a reclamar. Tem um bicho aqui sabotando tudo. E o Lance, achando que é só uma ave comum, não dá muita bola. Só que o Pica-Pau não é qualquer ave, né? Ele é praticamente uma máquina de confusão ambulante. O Tommy, por outro lado, começa a perceber que o Pica-Pau não é um inimigo. Eles se esbarram numa das confusões e, mesmo com o jeito bagunceiro do passarinho, o garoto vê que ele só quer defender o território. Aos poucos, começa a nascer ali uma amizade tímida, que vai crescendo com o tempo. E aí vem uma sequência hilária. O Pica-Pau invade a cozinha improvisada dos operários e causa uma bagunça com comida, ferramentas e até dinamite. Sim, dinamite. Tudo vira uma guerra de torta e poeira.
A cada cena, mais difícil a construção da casa fica, e o Lance começa a perder a paciência de verdade. Depois de tanta confusão na floresta, o Lance finalmente entende que não vai ser nada fácil construir a casa dos sonhos dele ali. O motivo? Um certo passarinho de topete azul que parece ter saído direto de um desenho animado. E saiu mesmo. O Pica-Pau tá pegando pesado na defesa do território. E agora a coisa fica ainda mais séria. Lance resolve dar um fim na ameaça. Ele contrata um exterminador de pragas que chega todo cheio de si, dizendo que já lidou com todos os tipos de bicho e que um pássaro não vai ser problema. Mal sabe ele que esse pássaro é praticamente o rei da bagunça. Assim que o exterminador chega na floresta com suas armadilhas, redes e planos mirabolantes, o Pica-Pau já percebe o perigo e começa a brincar com o cara como se fosse um joguinho. O exterminador pisa em armadilha feita por ele mesmo, leva choque, se suja de tinta, cai dentro de um buraco e ainda sai correndo gritando no final. E quem tá lá em cima da árvore só rindo. Acertou, o próprio. Enquanto isso, Tommy começa a ficar cada vez mais próximo do Pica-Pau. Eles se encontram escondido no meio da floresta e criam uma amizade diferente. Tommy percebe que, apesar das bagunças, o passarinho só tá tentando proteger o lugar onde sempre viveu. O garoto até compartilha sua paixão por música. E o Pica-Pau todo animado mostra que também tem talento, tocando bateria com as asas, o bico, os pés, tudo ao mesmo tempo. Os dois se divertem juntos, e é nesse momento que a gente vê um lado mais fofo e parceiro do personagem, o que é bem legal. Mas claro que essa amizade não vai passar batido por muito tempo. A Vanessa, namorada do Lance, tá ficando cada vez mais impaciente com tudo. Ela não gosta da floresta, não gosta do Tommy e muito menos do Pica-Pau. Tudo que ela quer é que a casa fique pronta logo e que o Lance consiga vender o projeto para um investidor rico, o tal do Sr. Lin. Sim, porque no fundo o plano nem era viver ali. Era construir, vender e ganhar uma grana. Então, para mostrar serviço para o investidor, o Lance inventa que tudo está indo bem. Mas quando o Sr. Lin aparece para visitar o local da obra, o Pica-Pau decide fazer o show completo. É uma cena caótica. Tinta voando, telhado caindo, comida espirrando, gente tropeçando, uma verdadeira guerra entre ave e humanos, bem no dia mais importante para o Lance. Resultado, o Sr. Lin vai embora furioso, achando que aquilo tudo é uma piada. A casa está em ruínas, o projeto foi para o espaço e o Lance entra em desespero. É aí que ele perde completamente a paciência e tem uma ideia absurda: capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Ele constrói uma armadilha gigante, com isca e tudo, e finalmente consegue prender o passarinho. O Tommy fica chocado quando descobre, porque vê que o pai passou dos limites. Mas o Lance está tão cego de raiva que não escuta ninguém. Ele só quer que o Pica-Pau desapareça da floresta de vez. Mas é claro que o Pica-Pau não é o tipo de bicho que fica preso por muito tempo. Ele já está com um plano de fuga em andamento, e dessa vez é sério. Com a ajuda de alguns objetos que estão por perto e a criatividade que nunca falta, ele explode a gaiola, sai voando e vai direto resolver as coisas do jeito dele, com confusão, barulho e muita zoeira. Enquanto isso, Tommy decide que não vai deixar o pai continuar com essa obsessão. Ele entende que o Pica-Pau só estava tentando proteger a casa dele, e que eles são os verdadeiros invasores. Ele tenta convencer o pai de parar com tudo, mas o Lance ainda está tão cego com a ideia de sucesso e dinheiro que não escuta ninguém. É aí que o Pica-Pau aparece de volta com força total, pronto para acabar com o projeto de vez. Começa então a batalha final. O Pica-Pau transforma a construção inacabada num verdadeiro parque de diversões do caos. Ele solta telhado, derruba andaimes, estoura balões de tinta, liga ferramentas no modo turbo e até usa um sogão como catapulta. É um festival de cenas malucas com o Lance correndo desesperado, a Vanessa gritando sem saber para onde ir e o Tommy no meio tentando salvar o que sobrou de bom. E quem adivinha o que acontece? O investidor, o Sr. Lin, acaba voltando, bem no meio do caos, achando que talvez o projeto tivesse sido só um pequeno contratempo. Mas quando ele vê o Pica-Pau explodindo tudo com um míssil de tinta e o Lance pendurado de cabeça para baixo numa corda, ele tem certeza, isso aqui é um circo, e vai embora de vez, dando adeus a qualquer chance de negócio. Nesse ponto, a casa que o Lance queria construir já está completamente destruída, não sobrou nem banheiro seco. A Vanessa, que só estava interessada no sucesso e no luxo, larga tudo e vai embora, irritada com o fracasso e com a falta de controle da situação. E o Lance, pela primeira vez, fica sozinho, com o filho e com uma baita lição na cabeça. É aí que vem a parte mais legal, o momento da virada emocional. O Lance começa a perceber que fez tudo errado. Ele não ouviu o filho, não respeitou o ambiente e tratou o Pica-Pau como inimigo, quando na verdade ele só queria proteger o que era dele.
E para piorar, ele percebe que perdeu o respeito do próprio filho nesse processo. O Tommy, que estava quieto o filme todo, solta o que sente. Ele diz pro pai que o Pica-Pau é a melhor coisa que aconteceu ali, que ele foi o único que mostrou amizade e cuidado verdadeiro. E o Lance, pela primeira vez, escuta de verdade. Então, num gesto de mudança, Lance decide deixar a floresta em paz. Ele desiste de construir a casa, pede desculpas ao filho e vai embora de lá com a certeza de que tem muito que aprender. E o Pica-Pau? Ele fica todo orgulhoso, claro. Dá até um sorrisinho de canto de bico quando vê o pessoal indo embora. A floresta voltou a ser só dele, do jeito que ele gosta, tranquila, livre e pronta para mais travessuras. Pica-Pau tá fazendo o que ele mais gosta: zoar os outros e se divertir na floresta onde vive. Ele é um passarinho todo vermelho, com aquele topete azul inconfundível, e não tem um minuto de paz, nem dar paz para ninguém. Ele vive aprontando todas no meio das árvores, sempre com um plano maluco na manga. E logo no começo do filme, a gente já vê ele detonando a barraca de um caçador que queria capturar animais selvagens. Resultado? O Pica-Pau transforma o acampamento do cara num circo de confusão, com explosão, bagunça e, claro, aquele riso inconfundível que só ele tem. Mas aí entra a parte mais doida. Um homem chamado Lance Walters, que é meio metido a esperto, resolve construir uma casa gigante e moderna no meio da floresta, bem onde Pica-Pau mora. Lance quer fugir da cidade para viver uma vida mais tranquila, longe do estresse, com sua nova namorada Vanessa e o filho dele, o Tommy, que é mais reservado e não curte muito a ideia de deixar a cidade. O problema é que ele esqueceu de perguntar para o Pica-Pau se podia construir ali. É aí que começa a guerra. O Pica-Pau fica furioso por estar invadindo o espaço dele e promete que ninguém vai colocar um parafuso sequer naquele terreno. E, meu amigo, a partir daí é só ladeira abaixo no bom sentido. O passarinho vira um terror ambulante na obra da casa. Ele solta cimento onde não deve, derruba vigas, liga a ferramenta sozinho, pinta a gente de azul, de verde, tudo com aquele jeitinho dele de quem parece estar só se divertindo. E tá mesmo. Enquanto isso, o Lance tenta de todo jeito se livrar do Pica-Pau. Ele chama até um exterminador de pragas, que é tipo uma versão cômica do caçador do desenho. Mas adivinha? O Pica-Pau dá um baile nele também. Ninguém consegue pegar o danado. E quanto mais o Lance tenta afastar o Pica-Pau, mais confusão ele arruma. E pior, a casa não anda, o orçamento estoura e a paciência vai pro espaço. Só que no meio disso tudo tem uma coisa legal acontecendo. O Tommy, o filho do Lance, começa a ficar amigo do Pica-Pau. Ele é o único que enxerga que o Pica-Pau não é só bagunceiro. Ele também é esperto, tem coração e tá só defendendo a casa dele. E rola uma conexão verdadeira entre os dois. Eles até tocam uma musiquinha juntos. É um momento bem leve e divertido que mostra que o filme não é só gritaria e confusão. Mas calma que ainda tem mais. Depois de muito caos, chega uma hora em que o Lance decide capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Só que aí ele ultrapassa os limites. Ele prende o bichinho. Só que o plano dá muito errado e vira um desastre total. O Pica-Pau, claro, escapa usando toda a criatividade possível. E aí começa a revanche final. É uma sequência com direito à queda de estrutura, correria, explosão de comida e muita gritaria. A primeira reação do Pica-Pau é de curiosidade. Ele fica espiando, tentando entender o que está rolando. Mas quando vê que estão destruindo a natureza em volta e começando a erguer a tal casa, ele decide agir. E é claro que ele não faz isso discretamente. Ele já chega chutando o balde, derruba andaime, morde os fios da serra elétrica, solta cimento nos lugares errados e até pinta os trabalhadores sem querer. Ou será que foi de propósito? Enquanto isso, o Lance está tão empolgado com a casa nova que nem percebe o que está acontecendo direito. Mas os operários começam a reclamar. Tem um bicho aqui sabotando tudo. E o Lance, achando que é só uma ave comum, não dá muita bola. Só que o Pica-Pau não é qualquer ave, né? Ele é praticamente uma máquina de confusão ambulante. O Tommy, por outro lado, começa a perceber que o Pica-Pau não é um inimigo. Eles se esbarram numa das confusões e, mesmo com o jeito bagunceiro do passarinho, o garoto vê que ele só quer defender o território. Aos poucos, começa a nascer ali uma amizade tímida, que vai crescendo com o tempo. E aí vem uma sequência hilária.
O Pica-Pau invade a cozinha improvisada dos operários e causa uma bagunça com comida, ferramentas e até dinamite. Sim, dinamite. Tudo vira uma guerra de torta e poeira. A cada cena, mais difícil a construção da casa fica. E o Lance começa a perder a paciência de verdade. Depois de tanta confusão na floresta, o Lance finalmente entende que não vai ser nada fácil construir a casa dos sonhos dele ali. O motivo? Um certo passarinho de topete azul que parece ter saído direto de um desenho animado. E saiu mesmo. O Pica-Pau tá pegando pesado na defesa do território. E agora a coisa fica ainda mais séria. Lance resolve dar um fim na ameaça. Ele contrata um exterminador de pragas que chega todo cheio de si, dizendo que já lidou com todos os tipos de bicho e que um pássaro não vai ser problema. Mal sabe ele que esse pássaro é praticamente o rei da bagunça. Assim que o exterminador chega na floresta com suas armadilhas, redes e planos mirabolantes, o Pica-Pau já percebe o perigo e começa a brincar com o cara como se fosse um joguinho. O exterminador pisa em armadilha feita por ele mesmo, leva choque, se suja de tinta, cai dentro de um buraco e ainda sai correndo gritando no final. E quem tá lá em cima da árvore só rindo. Acertou, o próprio. Enquanto isso, Tommy começa a ficar cada vez mais próximo do Pica-Pau. Eles se encontram escondido no meio da floresta e criam uma amizade diferente. Tommy percebe que, apesar das bagunças, o passarinho só tá tentando proteger o lugar onde sempre viveu. O garoto até compartilha sua paixão por música. E o Pica-Pau, todo animado, mostra que também tem talento, tocando bateria com as asas, o bico, os pés, tudo ao mesmo tempo. Os dois se divertem juntos, e é nesse momento em que a gente vê um lado mais fofo e parceiro do personagem, o que é bem legal. Mas claro que essa amizade não vai passar batido por muito tempo. A Vanessa, namorada do Lance, tá ficando cada vez mais impaciente com tudo. Ela não gosta da floresta, não gosta do Tommy e muito menos do Pica-Pau. Tudo que ela quer é que a casa fique pronta logo e que o Lance consiga vender o projeto para um investidor rico, o tal do Sr. Lin. Sim, porque no fundo o plano nem era viver ali. Era construir, vender e ganhar uma grana. Então, para mostrar serviço para o investidor, o Lance inventa que tudo está indo bem. Mas quando o Sr. Lin aparece para visitar o local da obra, o Pica-Pau decide fazer o show completo. É uma cena caótica. Tinta voando, telhado caindo, comida espirrando, gente tropeçando, uma verdadeira guerra entre ave e humanos, bem no dia mais importante para o Lance. Resultado, o Sr. Lin vai embora furioso, achando que aquilo tudo é uma piada. A casa está em ruínas, o projeto foi para o espaço e o Lance entra em desespero. É aí que ele perde completamente a paciência e tem uma ideia absurda: capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Ele constrói uma armadilha gigante, com isca e tudo, e finalmente consegue prender o passarinho. O Tommy fica chocado quando descobre, porque vê que o pai passou dos limites. Mas o Lance está tão cego de raiva que não escuta ninguém. Ele só quer que o Pica-Pau desapareça da floresta de vez. Mas é claro que o Pica-Pau não é o tipo de bicho que fica preso por muito tempo. Ele já está com um plano de fuga em andamento, e dessa vez é sério. Com a ajuda de alguns objetos que estão por perto e a criatividade que nunca falta, ele explode a gaiola, sai voando e vai direto resolver as coisas do jeito dele, com confusão, barulho e muita zoeira. Enquanto isso, Tommy decide que não vai deixar o pai continuar com essa obsessão. Ele entende que o Pica-Pau só estava tentando proteger a casa dele, e que eles são os verdadeiros invasores. Ele tenta convencer o pai de parar com tudo, mas o Lance ainda está tão cego com a ideia de sucesso e dinheiro que não escuta ninguém. É aí que o Pica-Pau aparece de volta com força total, pronto para acabar com o projeto de vez. Começa então a batalha final. O Pica-Pau transforma a construção inacabada num verdadeiro parque de diversões do caos. Ele solta telhado, derruba andaimes, estoura balões de tinta, liga ferramentas no modo turbo e até usa um sogão como catapulta. É um festival de cenas malucas com o Lance correndo desesperado, a Vanessa gritando sem saber para onde ir e o Tommy no meio tentando salvar o que sobrou de bom. E quem adivinha o que acontece? O investidor, o Sr. Lin, acaba voltando, bem no meio do caos, achando que talvez o projeto tivesse sido só um pequeno contratempo. Mas quando ele vê o Pica-Pau explodindo tudo com um míssil de tinta e o Lance pendurado de cabeça para baixo numa corda, ele tem certeza, isso aqui é um circo, e vai embora de vez, dando adeus a qualquer chance de negócio. Nesse ponto, a casa que o Lance queria construir já está completamente destruída, não sobrou nem banheiro seco. A Vanessa, que só estava interessada no sucesso e no luxo, larga tudo e vai embora, irritada com o fracasso e com a falta de controle da situação. E o Lance, pela primeira vez, fica sozinho, com o filho e com uma baita lição na cabeça. É aí que vem a parte mais legal, o momento da virada emocional. O Lance começa a perceber que fez tudo errado.
Ele não ouviu o filho, não respeitou o ambiente e tratou o Pica-Pau como inimigo, quando na verdade ele só queria proteger o que era dele. E para piorar, ele percebe que perdeu o respeito do próprio filho nesse processo. O Tommy, que estava quieto o filme todo, solta o que sente. Ele diz pro pai que o Pica-Pau é a melhor coisa que aconteceu ali, que ele foi o único que mostrou amizade e cuidado verdadeiro. E o Lance, pela primeira vez, escuta de verdade. Então, num gesto de mudança, Lance decide deixar a floresta em paz. Ele desiste de construir a casa, pede desculpas ao filho e vai embora de lá com a certeza de que tem muito que aprender. E o Pica-Pau? Ele fica todo orgulhoso, claro. Dá até um sorrisinho de canto de bico quando vê o pessoal indo embora. A floresta voltou a ser só dele, do jeito que ele gosta, tranquila, livre e pronta para mais travessuras. Pica-Pau tá fazendo o que ele mais gosta: zoar os outros e se divertir na floresta onde vive. Ele é um passarinho todo vermelho, com aquele topete azul inconfundível, e não tem um minuto de paz, nem dar paz para ninguém. Ele vive aprontando todas no meio das árvores, sempre com um plano maluco na manga. E logo no começo do filme, a gente já vê ele detonando a barraca de um caçador que queria capturar animais selvagens. Resultado? O Pica-Pau transforma o acampamento do cara num circo de confusão, com explosão, bagunça e, claro, aquele riso inconfundível que só ele tem. Mas aí entra a parte mais doida. Um homem chamado Lance Walters, que é meio metido a esperto, resolve construir uma casa gigante e moderna no meio da floresta, bem onde Pica-Pau mora. Lance quer fugir da cidade para viver uma vida mais tranquila, longe do estresse, com sua nova namorada Vanessa e o filho dele, o Tommy, que é mais reservado e não curte muito a ideia de deixar a cidade. O problema é que ele esqueceu de perguntar para o Pica-Pau se podia construir ali. É aí que começa a guerra. O Pica-Pau fica furioso por estar invadindo o espaço dele e promete que ninguém vai colocar um parafuso sequer naquele terreno. E, meu amigo, a partir daí é só ladeira abaixo no bom sentido. O passarinho vira um terror ambulante na obra da casa. Ele solta cimento onde não deve, derruba vigas, liga a ferramenta sozinho, pinta a gente de azul, de verde, tudo com aquele jeitinho dele de quem parece estar só se divertindo. E tá mesmo. Enquanto isso, o Lance tenta de todo jeito se livrar do Pica-Pau. Ele chama até um exterminador de pragas, que é tipo uma versão cômica do caçador do desenho. Mas adivinha? O Pica-Pau dá um baile nele também. Ninguém consegue pegar o danado. E quanto mais o Lance tenta afastar o Pica-Pau, mais confusão ele arruma. E pior, a casa não anda, o orçamento estoura e a paciência vai pro espaço. Só que no meio disso tudo tem uma coisa legal acontecendo. O Tommy, o filho do Lance, começa a ficar amigo do Pica-Pau. Ele é o único que enxerga que o Pica-Pau não é só bagunceiro. Ele também é esperto, tem coração e tá só defendendo a casa dele. E rola uma conexão verdadeira entre os dois. Eles até tocam uma musiquinha juntos. É um momento bem leve e divertido que mostra que o filme não é só gritaria e confusão. Mas calma que ainda tem mais. Depois de muito caos, chega uma hora em que o Lance decide capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Só que aí ele ultrapassa os limites. Ele prende o bichinho. Só que o plano dá muito errado e vira um desastre total. O Pica-Pau, claro, escapa usando toda a criatividade possível. E aí começa a revanche final. É uma sequência com direito à queda de estrutura, correria, explosão de comida e muita gritaria. A primeira reação do Pica-Pau é de curiosidade. Ele fica espiando, tentando entender o que está rolando. Mas quando vê que estão destruindo a natureza em volta e começando a erguer a tal casa, ele decide agir. E é claro que ele não faz isso discretamente. Ele já chega chutando o balde, derruba andaime, morde os fios da serra elétrica, solta cimento nos lugares errados e até pinta os trabalhadores sem querer. Ou será que foi de propósito? Enquanto isso, o Lance está tão empolgado com a casa nova que nem percebe o que está acontecendo direito. Mas os operários começam a reclamar. Tem um bicho aqui sabotando tudo. E o Lance, achando que é só uma ave comum, não dá muita bola. Só que o Pica-Pau não é qualquer ave, né? Ele é praticamente uma máquina de confusão ambulante. O Tommy, por outro lado, começa a perceber que o Pica-Pau não é um inimigo. Eles se esbarram numa das confusões e, mesmo com o jeito bagunceiro do passarinho, o garoto vê que ele só quer defender o território.
Aos poucos, começa a nascer ali uma amizade tímida, que vai crescendo com o tempo. E aí vem uma sequência hilária. O Pica-Pau invade a cozinha improvisada dos operários e causa uma bagunça com comida, ferramentas e até dinamite. Sim, dinamite. Tudo vira uma guerra de torta e poeira. A cada cena, mais difícil a construção da casa fica. E o Lance começa a perder a paciência de verdade. Depois de tanta confusão na floresta, o Lance finalmente entende que não vai ser nada fácil construir a casa dos sonhos dele ali. O motivo? Um certo passarinho de topete azul que parece ter saído direto de um desenho animado. E saiu mesmo. O Pica-Pau tá pegando pesado na defesa do território. E agora a coisa fica ainda mais séria. Lance resolve dar um fim na ameaça. Ele contrata um exterminador de pragas que chega todo cheio de si, dizendo que já lidou com todos os tipos de bicho e que um pássaro não vai ser problema. Mal sabe ele que esse pássaro é praticamente o rei da bagunça. Assim que o exterminador chega na floresta com suas armadilhas, redes e planos mirabolantes, o Pica-Pau já percebe o perigo e começa a brincar com o cara como se fosse um joguinho. O exterminador pisa em armadilha feita por ele mesmo, leva choque, se suja de tinta, cai dentro de um buraco e ainda sai correndo gritando no final. E quem tá lá em cima da árvore só rindo. Acertou, o próprio. Enquanto isso, Tommy começa a ficar cada vez mais próximo do Pica-Pau. Eles se encontram escondido no meio da floresta e criam uma amizade diferente. Tommy percebe que, apesar das bagunças, o passarinho só está tentando proteger o lugar onde sempre viveu. O garoto até compartilha sua paixão por música. E o Pica-Pau, todo animado, mostra que também tem talento, tocando bateria com as asas, o bico, os pés, tudo ao mesmo tempo. Os dois se divertem juntos, e é nesse momento em que a gente vê um lado mais fofo e parceiro do personagem, o que é bem legal. Mas claro que essa amizade não vai passar batido por muito tempo. A Vanessa, namorada do Lance, tá ficando cada vez mais impaciente com tudo. Ela não gosta da floresta, não gosta do Tommy e muito menos do Pica-Pau. Tudo que ela quer é que a casa fique pronta logo e que o Lance consiga vender o projeto para um investidor rico, o tal do Sr. Lin. Sim, porque no fundo o plano nem era viver ali. Era construir, vender e ganhar uma grana. Então, para mostrar serviço para o investidor, o Lance inventa que tudo tá indo bem. Mas quando o Sr. Lin aparece para visitar o local da obra, o Pica-Pau decide fazer o show completo. É uma cena caótica. Tinta voando, telhado caindo, comida espirrando, gente tropeçando, uma verdadeira guerra entre ave e humanos, bem no dia mais importante para o Lance. Resultado, o Sr. Lin vai embora furioso, achando que aquilo tudo é uma piada. A casa está em ruínas, o projeto foi para o espaço e o Lance entra em desespero. É aí que ele perde completamente a paciência e tem uma ideia absurda: capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Ele constrói uma armadilha gigante, com isca e tudo, e finalmente consegue prender o passarinho. O Tommy fica chocado quando descobre, porque vê que o pai passou dos limites. Mas o Lance tá tão cego de raiva que não escuta ninguém. Ele só quer que o Pica-Pau desapareça da floresta de vez. Mas é claro que o Pica-Pau não é o tipo de bicho que fica preso por muito tempo. Ele já está com um plano de fuga em andamento, e dessa vez é sério. Com a ajuda de alguns objetos que estão por perto e a criatividade que nunca falta, ele explode a gaiola, sai voando e vai direto resolver as coisas do jeito dele, com confusão, barulho e muita zoeira. Enquanto isso, Tommy decide que não vai deixar o pai continuar com essa obsessão. Ele entende que o Pica-Pau só estava tentando proteger a casa dele, e que eles são os verdadeiros invasores. Ele tenta convencer o pai de parar com tudo, mas o Lance ainda tá tão cego com a ideia de sucesso e dinheiro que não escuta ninguém. É aí que o Pica-Pau aparece de volta com força total, pronto para acabar com o projeto de vez. Começa então a batalha final. O Pica-Pau transforma a construção inacabada num verdadeiro parque de diversões do caos. Ele solta telhado, derruba andaimes, estoura balões de tinta, liga ferramentas no modo turbo e até usa um sogão como catapulta. É um festival de cenas malucas com o Lance correndo desesperado, a Vanessa gritando sem saber para onde ir e o Tommy no meio tentando salvar o que sobrou de bom. E quem adivinha o que acontece? O investidor, o Sr. Lin, acaba voltando, bem no meio do caos, achando que talvez o projeto tivesse sido só um pequeno contratempo. Mas quando ele vê o Pica-Pau explodindo tudo com um míssil de tinta e o Lance pendurado de cabeça para baixo numa corda, ele tem certeza, isso aqui é um circo, e vai embora de vez, dando adeus a qualquer chance de negócio. Nesse ponto, a casa que o Lance queria construir já está completamente destruída. Não sobrou nem banheiro seco. A Vanessa, que só estava interessada no sucesso e no luxo, larga tudo e vai embora, irritada com o fracasso e com a falta de controle da situação.
E o Lance, pela primeira vez, fica sozinho, com o filho e com uma baita lição na cabeça. É aí que vem a parte mais legal, o momento da virada emocional. O Lance começa a perceber que fez tudo errado. Ele não ouviu o filho, não respeitou o ambiente e tratou o Pica-Pau como inimigo, quando na verdade ele só queria proteger o que era dele. E para piorar, ele percebe que perdeu o respeito do próprio filho nesse processo. O Tommy, que estava quieto o filme todo, solta o que sente. Ele diz pro pai que o Pica-Pau é a melhor coisa que aconteceu ali, que ele foi o único que mostrou amizade e cuidado verdadeiro. E o Lance, pela primeira vez, escuta de verdade. Então, num gesto de mudança, Lance decide deixar a floresta em paz. Ele desiste de construir a casa, pede desculpas ao filho e vai embora de lá com a certeza de que tem muito que aprender. E o Pica-Pau? Ele fica todo orgulhoso, claro. Dá até um sorrisinho de canto de bico quando vê o pessoal indo embora. A floresta voltou a ser só dele, do jeito que ele gosta, tranquila, livre e pronta para mais travessuras. Pica-Pau tá fazendo o que ele mais gosta: zoar os outros e se divertir na floresta onde vive. Ele é um passarinho todo vermelho, com aquele topete azul inconfundível, e não tem um minuto de paz, nem dar paz para ninguém. Ele vive aprontando todas no meio das árvores, sempre com um plano maluco na manga. E logo no começo do filme, a gente já vê ele detonando a barraca de um caçador que queria capturar animais selvagens. Resultado? O Pica-Pau transforma o acampamento do cara num circo de confusão, com explosão, bagunça e, claro, aquele riso inconfundível que só ele tem. Mas aí entra a parte mais doida. Um homem chamado Lance Walters, que é meio metido a esperto, resolve construir uma casa gigante e moderna no meio da floresta, bem onde Pica-Pau mora. Lance quer fugir da cidade para viver uma vida mais tranquila, longe do estresse, com sua nova namorada Vanessa e o filho dele, o Tommy, que é mais reservado e não curte muito a ideia de deixar a cidade. O problema é que ele esqueceu de perguntar para o Pica-Pau se podia construir ali. É aí que começa a guerra. O Pica-Pau fica furioso por estar invadindo o espaço dele e promete que ninguém vai colocar um parafuso sequer naquele terreno. E, meu amigo, a partir daí é só ladeira abaixo no bom sentido. O passarinho vira um terror ambulante na obra da casa. Ele solta cimento onde não deve, derruba vigas, liga a ferramenta sozinho, pinta a gente de azul, de verde, tudo com aquele jeitinho dele de quem parece estar só se divertindo. E tá mesmo. Enquanto isso, o Lance tenta de todo jeito se livrar do Pica-Pau. Ele chama até um exterminador de pragas, que é tipo uma versão cômica do caçador do desenho. Mas adivinha? O Pica-Pau dá um baile nele também. Ninguém consegue pegar o danado. E quanto mais o Lance tenta afastar o Pica-Pau, mais confusão ele arruma. E pior, a casa não anda, o orçamento estoura e a paciência vai pro espaço. Só que no meio disso tudo tem uma coisa legal acontecendo. O Tommy, o filho do Lance, começa a ficar amigo do Pica-Pau. Ele é o único que enxerga que o Pica-Pau não é só bagunceiro. Ele também é esperto, tem coração e tá só defendendo a casa dele. E rola uma conexão verdadeira entre os dois. Eles até tocam uma musiquinha juntos. É um momento bem leve e divertido que mostra que o filme não é só gritaria e confusão. Mas calma que ainda tem mais. Depois de muito caos, chega uma hora em que o Lance decide capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Só que aí ele ultrapassa os limites. Ele prende o bichinho. Só que o plano dá muito errado e vira um desastre total. O Pica-Pau, claro, escapa usando toda a criatividade possível. E aí começa a revanche final. É uma sequência com direito à queda de estrutura, correria, explosão de comida e muita gritaria. A primeira reação do Pica-Pau é de curiosidade. Ele fica espiando, tentando entender o que está rolando. Mas quando vê que estão destruindo a natureza em volta e começando a erguer a tal casa, ele decide agir. E é claro que ele não faz isso discretamente. Ele já chega chutando o balde, derruba andaime, morde os fios da serra elétrica, solta cimento nos lugares errados e até pinta os trabalhadores sem querer. Ou será que foi de propósito? Enquanto isso, o Lance está tão empolgado com a casa nova que nem percebe o que está acontecendo direito. Mas os operários começam a reclamar. Tem um bicho aqui sabotando tudo. E o Lance, achando que é só uma ave comum, não dá muita bola. Só que o Pica-Pau não é qualquer ave, né? Ele é praticamente uma máquina de confusão ambulante.
O Tommy, por outro lado, começa a perceber que o Pica-Pau não é um inimigo. Eles se esbarram numa das confusões e, mesmo com o jeito bagunceiro do passarinho, o garoto vê que ele só quer defender o território. Aos poucos, começa a nascer ali uma amizade tímida, que vai crescendo com o tempo. E aí vem uma sequência hilária. O Pica-Pau invade a cozinha improvisada dos operários e causa uma bagunça com comida, ferramentas e até dinamite. Sim, dinamite. Tudo vira uma guerra de torta e poeira. A cada cena, mais difícil a construção da casa fica. E o Lance começa a perder a paciência de verdade. Depois de tanta confusão na floresta, o Lance finalmente entende que não vai ser nada fácil construir a casa dos sonhos dele ali. O motivo? Um certo passarinho de topete azul que parece ter saído direto de um desenho animado. E saiu mesmo. O Pica-Pau tá pegando pesado na defesa do território. E agora a coisa fica ainda mais séria. Lance resolve dar um fim na ameaça. Ele contrata um exterminador de pragas que chega todo cheio de si, dizendo que já lidou com todos os tipos de bicho e que um pássaro não vai ser problema. Mal sabe ele que esse pássaro é praticamente o rei da bagunça. Assim que o exterminador chega na floresta com suas armadilhas, redes e planos mirabolantes, o Pica-Pau já percebe o perigo e começa a brincar com o cara como se fosse um joguinho. O exterminador pisa em armadilha feita por ele mesmo, leva choque, se suja de tinta, cai dentro de um buraco e ainda sai correndo gritando no final. E quem tá lá em cima da árvore só rindo. Acertou, o próprio. Enquanto isso, o Tommy começa a ficar cada vez mais próximo do Pica-Pau. Eles se encontram escondido no meio da floresta e criam uma amizade diferente. Tommy percebe que, apesar das bagunças, o passarinho só tá tentando proteger o lugar onde sempre viveu. O garoto até compartilha sua paixão por música, e o Pica-Pau todo animado mostra que também tem talento, tocando bateria com as asas, o bico, os pés, tudo ao mesmo tempo. Os dois se divertem juntos, e é nesse momento que a gente vê um lado mais fofo e parceiro do personagem, o que é bem legal. Mas claro que essa amizade não vai passar batido por muito tempo. A Vanessa, namorada do Lance, tá ficando cada vez mais impaciente com tudo. Ela não gosta da floresta, não gosta do Tommy e muito menos do Pica-Pau. Tudo que ela quer é que a casa fique pronta logo e que o Lance consiga vender o projeto para um investidor rico, o tal do Sr. Lin. Sim, porque no fundo o plano nem era viver ali. Era construir, vender e ganhar uma grana. Então, para mostrar serviço para o investidor, o Lance inventa que tudo está indo bem. Mas quando o Sr. Lin aparece para visitar o local da obra, o Pica-Pau decide fazer o show completo. É uma cena caótica. Tinta voando, telhado caindo, comida espirrando, gente tropeçando, uma verdadeira guerra entre ave e humanos, bem no dia mais importante para o Lance. Resultado, o Sr. Lin vai embora furioso, achando que aquilo tudo é uma piada. A casa está em ruínas, o projeto foi para o espaço e o Lance entra em desespero. É aí que ele perde completamente a paciência e tem uma ideia absurda: capturar o Pica-Pau de uma vez por todas. Ele constrói uma armadilha gigante, com isca e tudo, e finalmente consegue prender o passarinho. O Tommy fica chocado quando descobre, porque vê que o pai passou dos limites. Mas o Lance tá tão cego de raiva que não escuta ninguém. Ele só quer que o Pica-Pau desapareça da floresta de vez. Mas é claro que o Pica-Pau não é o tipo de bicho que fica preso por muito tempo. Ele já tá com um plano de fuga em andamento, e dessa vez é sério. Com a ajuda de alguns objetos que estão por perto e a criatividade que nunca falta, ele explode a gaiola, sai voando e vai direto resolver as coisas do jeito dele, com confusão, barulho e muita zoeira. Enquanto isso, Tommy decide que não vai deixar o pai continuar com essa obsessão. Ele entende que o Pica-Pau só estava tentando proteger a casa dele, e que eles são os verdadeiros invasores. Ele tenta convencer o pai de parar com tudo, mas o Lance ainda está tão cego com a ideia de sucesso e dinheiro que não escuta ninguém. É aí que o Pica-Pau aparece de volta com força total, pronto para acabar com o projeto de vez. Começa então a batalha final. O Pica-Pau transforma a construção inacabada num verdadeiro parque de diversões do caos. Ele solta telhado, derruba andaimes, estoura balões de tinta, liga ferramentas no modo turbo e até usa um sogão como catapulta. É um festival de cenas malucas com o Lance correndo desesperado, a Vanessa gritando sem saber para onde ir e o Tommy no meio tentando salvar o que sobrou de bom. E quem adivinha o que acontece? O investidor, o Sr. Lin, acaba voltando, bem no meio do caos, achando que talvez o projeto tivesse sido só um pequeno contratempo. Mas quando ele vê o Pica-Pau explodindo tudo com um míssil de tinta e o Lance pendurado de cabeça para baixo numa corda, ele tem certeza, isso aqui é um circo, e vai embora de vez, dando adeus a qualquer chance de negócio. Nesse ponto, a casa que o Lance queria construir já está completamente destruída, não sobrou nem banheiro seco.
A Vanessa, que só estava interessada no sucesso e no luxo, larga tudo e vai embora, irritada com o fracasso e com a falta de controle da situação. E o Lance, pela primeira vez, fica sozinho, com o filho e com uma baita lição na cabeça. É aí que vem a parte mais legal, o momento da virada emocional. O Lance começa a perceber que fez tudo errado. Ele não ouviu o filho, não respeitou o ambiente e tratou o Pica-Pau como inimigo, quando na verdade ele só queria proteger o que era dele. E para piorar, ele percebe que perdeu o respeito do próprio filho nesse processo. O Tommy, que estava quieto o filme todo, solta o que sente. Ele diz pro pai que o Pica-Pau é a melhor coisa que aconteceu ali, que ele foi o único que mostrou amizade e cuidado verdadeiro. E o Lance, pela primeira vez, escuta de verdade. Então, num gesto de mudança, Lance decide deixar a floresta em paz. Ele desiste de construir a casa, pede desculpas ao filho e vai embora de lá com a certeza de que tem muito que aprender. E o Pica-Pau? Ele fica todo orgulhoso, claro. Dá até um sorrisinho de canto de bico quando vê o pessoal indo embora. A floresta voltou a ser só dele, do jeito que ele gosta, tranquila, livre e pronta para mais travessuras. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.